Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite a sexta missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, nesta quinta-feira, 1º de maio, celebrada pelo ex-prefeito de Dicastério para a Doutrina da Fé, Cardeal Victor Manuel Fernandes, com a participação da Cúria Romana da Basílica de São Pedro, no altar da Confissão. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Mariângela Jaguraba. Agradecemos a assessoria do nosso técnico Daniele Giorgi e do coordenador Padre João Pacheco. Saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet através do portal Vatican News e os nossos amigos do Facebook e YouTube. Uma saudação especial às emissoras que a partir deste momento estão coligadas com o Vatican Media. Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de rádio e televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia SAT, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, todos os canais da Rede Evangelizar, rádio e televisão, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, EWTN, rádio e TV, Rádio Amparo, Portugal, Web TV Tropicana. Saudamos também as emissoras que nos retransmitem no continente africano, Cabo Verde, Angola, Rádio Pax em Beira, Moçambique e Rádio Salmance na Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão que está tendo início neste momento.
Neste momento, o ex-prefeito de Castelo para a Doutrina da Fé, o cardeal Victor Manuel Fernandes, está incensando o altar. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo riuniti Irmãos e irmãs, estamos reunidos em torno do altar da confissão, colocado sobre o túmulo do apóstolo Pedro, para elevar ao Senhor a nossa oração de sufrágio pela alma do nosso amado Papa Francisco. Fazemo-lo como Cúria Romana, como comunidade de serviço, chamados a colaborar, cada um no seu âmbito de trabalho, no Ministerium Petrinum, isto é, no serviço próprio do Bispo de Roma. Fazemo-lo no dia em que a Igreja celebra a memória de São José Operário, figura tão querida ao Papa Francisco. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Passemos agora ao ato penitencial. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Oremos. O Dio,
Ó Deus, em vossa inefável providência, escolhestes vosso servo, o Papa Francisco, para estar à frente da vossa Igreja. Fazei que, tendo representado na terra o vosso Filho, seja acolhido na glória eterna por ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Per tutti i secoli dei secoli. Amém. E agora passamos à liturgia da palavra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Nessuno di noi vive per se Irmãos, stesso. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Parola di Dio. Grazie a Dio. Camminerò alla presenza del Signore. Salmo responsorial. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Volte ao repouso, ó minha alma, porque o Senhor foi bondoso contigo. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. É valiosa aos olhos do Senhor a morte de seus fiéis. Eu sou teu servo, Senhor. Tu rompeste os meus grilhões.
Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Aclamação ao Evangelho. Felizes os mortos, aqueles que morrem no Senhor. Descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Parola del Signore. Buonasera. Vamos ouvir a homilia do cardeal Victor Manuel Fernandes.
Nesta Páscoa, Cristo nos diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. A sua vontade é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Estas palavras são imensamente dóceis. O Papa Francisco é de Cristo, pertence a Ele. E agora que deixou esta terra, é plenamente de Cristo. O Senhor tomou Jorge Bergoglio consigo desde o seu batismo e por toda a sua existência. Ele é de Cristo, que lhe prometeu a plenitude da vida. Eu o ressuscitarei. Vocês sabem com que ternura o Papa Francisco falava de Cristo, como ele apreciava o doce nome de Jesus, como um bom jesuíta. Ele sabia muito bem que era seu, e certamente Cristo não o abandonou, não o perdeu. Esta é a nossa esperança, que celebramos com alegria pascal sob a preciosa luz deste Evangelho de hoje. Não podemos ignorar que também estamos celebrando o Dia do Trabalhador, tão querido pelo Papa Francisco. Lembro-me de um vídeo que ele enviou tempo atrás para um encontro de empresários argentinos. Ele lhes disse: nunca me cansarei de falar da dignidade do trabalho. Alguém me fez dizer que proponho uma vida sem esforço ou que desprezo a cultura do trabalho. De fato, alguns desonestos disseram que o Papa Francisco defendia os preguiçosos, os inoportunos, os delinquentes, os ociosos. Mas ele insistia. Imaginem se podem dizer isto de mim, um descendente de piemonteses que não vieram a este país com o desejo de ser mantidos, mas com um grande desejo de arregaçar as mangas e construir um futuro para as suas famílias. Porque para o Papa Francisco, o trabalho alimenta a dignidade do ser humano, permite-lhe desenvolver as suas capacidades, ajuda-o a construir relações, permite-lhe se sentir colaborador de Deus para cuidar e melhorar este mundo. Faz com que se sinta útil à sociedade e solidário com seus entes queridos. É por isso que o trabalho, para além das fadigas e das dificuldades, é um percurso de amadurecimento humano cristão. Por isso, o Papa Francisco disse que o trabalho é a melhor ajuda para o pobre. Além disso, não há pobreza pior do que aquela que priva o trabalho e a dignidade do trabalho. Vale a pena relembrar suas palavras durante a viagem a Gênova. Lá ele argumentou que todo o pacto social se constrói em torno do trabalho e que depois repetiu com admiração o que a Constituição italiana diz no artigo 1º. A Itália é uma república democrática fundada no trabalho. Que maravilha! Por trás desse amor ao trabalho, há uma forte convicção do Papa Francisco, o valor infinito de cada ser humano, uma imensa dignidade que nunca deve ser perdida, que em nenhum caso pode ser ignorada. Mas cada pessoa
é tão digna e deve ser levada tão a sério que não se trata apenas de dar-lhes coisas, mas de promovê-las, isto é, para que possam desenvolver todo o bem que possuem em si, para que possa ganhar o seu pão com os dons que Deus lhes concedeu. Assim, cada pessoa é promovida em toda a sua dignidade. E é aqui que o trabalho se torna tão importante. Ora, attenti, diceva Papa Francesco. Un'altra cosa. Agora, cuidado, dizia o Papa Francisco. Outra coisa é o discurso falso sobre a meritocracia, porque uma coisa é avaliar os méritos de uma pessoa e recompensar seus esforços. E em relação a isso, não tem problema. Outra coisa é a falsa meritocracia, que nos leva a pensar que só quem teve sucesso na vida tem merecimentos. Isso ele repetiu várias vezes. Vejamos o caso de uma pessoa que nasceu numa boa família e conseguiu aumentar a sua riqueza, levar uma vida boa com uma bela casa, um carro e férias no exterior. Tudo bem. Ela teve a sorte de crescer nas condições certas e realizar atos meritórios. Assim, com capacidade e tempo, construiu uma vida muito confortável para si e seus filhos. Ao mesmo tempo, quem trabalha com seus braços, com merecimentos iguais ou superiores, devido aos esforços e ao tempo investido, hoje não tem nada. Não teve a sorte de nascer no mesmo contexto. E por mais que sue, mal consegue sobreviver. Vou contar a vocês uma história que não consigo esquecer. Um jovem que vi várias vezes perto da minha casa em Buenos Aires, eu encontrava na rua, fazendo seu trabalho, que era coletar caixas de papelão e garrafas para alimentar sua família. Quando eu ia para a universidade de manhã, eu o encontrava. Quando voltava, eu o encontrava. E ainda à noite, eu o encontrava trabalhando. Certa vez perguntei a ele, mas quantas horas você trabalha? Ele respondeu, entre 12 e 15 horas por dia, porque tenho vários filhos para sustentar e quero que eles tenham um futuro. Então eu perguntei a ele, mas quando é que você está com eles? E ele me respondeu, tenho que escolher, ou fico com eles, ou levo-lhes comida. Apesar disso, naquela ocasião, uma pessoa bem vestida que passava ali, lhe disse, vai trabalhar, preguiçoso. Isso se ouve frequentemente na Argentina. Isso nos ajuda a entender o porquê da insistência do Papa Francisco. Vai trabalhar, preguiçoso. Essas palavras me pareceram de uma crueldade e vaidade horríveis, mas se repetem em certos discursos mais elegantes. Papa Francisco lançou um grito profético contra essa falsa ideia. Em várias conversas, ele me apontou, veja, nos levam a pensar que a maioria dos pobres
É pobre porque não tem méritos. Parece que aquele que herdou muitos bens é mais digno do que aquele que trabalhou duro a vida toda sem conseguir economizar ou comprar uma pequena casa. É por isso que ele afirmava, num bonito trecho da Evangelii Gaudium, que neste modelo não parece fazer sentido investir, a fim de que aqueles que ficam para trás, os frágeis ou os menos dotados, possam encontrar o seu caminho na vida. E a pergunta que retorna é sempre a mesma. Os menos dotados não são seres humanos? Os frágeis não têm a mesma dignidade que nós? Aqueles que nascem com menos possibilidades, recursos, precisam se limitar a sobreviver? Não há para eles a possibilidade de ter um trabalho que lhes permita a eles também crescer, de se desenvolver e criar algo melhor para seus filhos? Isso pode parecer contra a cultura, mas é uma bela luz do pensamento cristão. E agora permitam-me também apresentar o Papa Francisco como um trabalhador. Ele não só falava do valor do trabalho, como também ao longo de sua vida, ele viveu a sua missão com grande esforço, paixão e comprometimento. Para mim sempre foi um mistério entender como ele conseguia suportar, mesmo sendo um homem idoso e com várias doenças, como ele suportava um ritmo de trabalho tão exigente. Porque ele não só trabalhava de manhã com várias reuniões, audiências, celebrações e encontros, mas também à tarde. E pareceu-me heróico que com as poucas forças que possuía em seus últimos dias, ele tenha se esforçado para visitar uma prisão. Não podemos tomá-lo como exemplo, porque ele nunca tirava uns dias de folga. Em Buenos Aires, no verão, se você não encontrava um padre, com certeza encontrava ele. Quando estava na Argentina, nunca saía para jantar, ir ao teatro, passear, ver um filme. Nunca tirava um dia inteiro de folga. Em vez disso, nós, seres normais, não conseguimos resistir. Sua vida é um incentivo para vivermos o nosso trabalho com generosidade. O que eu quero mostrar, no entanto, é até que ponto ele entendia que o seu trabalho era a sua missão, seu trabalho diário era a sua resposta ao amor infinito de Deus, era a expressão de sua preocupação com o bem dos outros. E por essas razões, o próprio trabalho era sua alegria, seu alimento e também o seu descanso. Ele experimentou o que diz a primeira leitura. Nenhum de nós vive para si mesmo. Pedimos hoje por todos os trabalhadores que às vezes têm que trabalhar em condições desagradáveis, para que possam encontrar uma maneira de viver seu trabalho com dignidade. Quem trabalha, faz trabalho manual, quem cuida de um idoso, quem joga água num jardim, que eles possam receber uma compensação que permita a ele e a sua família de olhar para o futuro com esperança. Nesta missa, com a presença da Cúria Vaticana,
Levemos em conta que também nós trabalhamos na Cúria. Somos trabalhadores que respeitam um horário, que realizam as tarefas que nos foram confiadas, que devemos ser responsáveis e nos esforçar em nossos compromissos. A responsabilidade do trabalho também é para nós na Cúria um caminho de amadurecimento e de santificação. Por fim, permitam-me recordar o amor do Papa Francisco por São José, aquele trabalhador forte e humilde, aquele carpinteiro de uma pequena aldeia esquecida, que com o seu trabalho cuidou de Maria e de Jesus. Lembremos também que, quando o Papa Francisco tinha um grande problema, ele colocava um pedacinho de papel, um bilhete, com uma súplica sob a imagem de São José. Então, peçamos a São José que dê um forte abraço no nosso querido Papa Francisco no céu. Então, nós acabamos de ouvir a homilia do cardeal Victor Manuel Fernandes, ex-prefeito de dicassério para a doutrina da fé. Ele recordou na homilia o Papa Francisco, o que o Papa Francisco disse em relação ao discurso falso sobre a meritocracia. Ele diz que uma coisa é avaliar os méritos de uma pessoa e recompensar seus esforços, outra coisa é a falsa meritocracia que nos leva a pensar que só quem teve sucesso na vida tem merecimentos. Fratelli carissimi, nella fede del Signore risorto, eleviamo al Padre la nostra comune preghiera. Queridos irmãos, na fé no Senhor ressuscitado, elevemos nossa oração comum ao Pai. Ricordati del nostro defunto Papa Francesco. Lembrai-vos do nosso saudoso Papa Francisco, por intercessão dos santos romanos pontífices, dai-lhe a recompensa dos servos bons e fiéis. Lembrai-vos da Igreja, esposa predileta do vosso Filho. Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, fazei brilhar nela a vossa glória. Ouvi-nos, Senhor. Lembrai-vos daqueles que chamastes para o vosso serviço. Por intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo, tornai-os sempre atentos e dóceis à vossa vontade. Lembrai-vos de todos os povos e dos seus governantes, por intercessão dos santos arcanjos, ajudai-os a construir um mundo justo e fraterno. Lembrai-vos dos solitários, aflitos e moribundos. Pela intercessão de São José, abre a todos o caminho da esperança e da vida eterna.
Ó Deus, que na morte cumpris o chamado final do homem, destinando-o à comunhão convosco em Cristo, concedei-nos, que estamos prestes a ser nutridos pelo pão eucarístico, ser concidadãos dos santos na Jerusalém celeste. Cristo nosso Senhor. Amém. Segue-se agora a liturgia eucarística. As oferendas são levadas ao altar neste momento.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore, i doni della Chiesa in preghiera e per la potenza di questo sacrificio concedi al tuo Senhor, servo, olhai il benigno Papa para os dons Francesco, da Igreja che hai suplicante posto a e guida pela del força tuo deste gregge come sacrifício sommo concedei ao pastore vosso servo, di o Papa essere Francisco, que accolto in colocastes à cielo frente do tra i vosso vescovi rebanho como santi. sumo Per sacerdote, Cristo ser nostro contado no Signore. céu entre os vossos sacerdotes Il Signore eleitos sia por con Cristo voi. nosso Senhor. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo, veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Thomas, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cletto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo e Cristologo, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni,
salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare
comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, del Romano Pontefice, il nostro Papa Francesco, che hai chiamato a te da questa vita, e dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammetici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e agora vamos e formati rezar al juntos suo divino o Pai Nosso. insegnamento, possiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. E agora vamos dar o abraço da paz a quem está ao nosso lado neste momento.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento da comunhão, vamos recordar alguns trechos da homilia do Cardeal Fernandes, em que ele diz que para o Papa Francisco o trabalho expressa e nutre a dignidade do ser humano, permite-lhe desenvolver as suas capacidades, ajuda-o a construir relações, permite-lhe sentir-se colaborador de Deus para cuidar e melhorar este mundo. Faz com que se sinta útil à sociedade solidário com seus entes queridos. É por isso que o trabalho, para além das fadigas e das dificuldades, é um percurso de amadurecimento humano. Por isso, afirmou o cardeal, que o Papa diz que o trabalho é a melhor ajuda para o pobre. Além disso, não há pobreza pior do que aquela que priva o trabalho e a dignidade do trabalho. O cardeal ainda recordou as palavras do Papa Francisco em relação ao trabalho. Recordamos que hoje estamos celebrando o Dia Mundial do Trabalhador e o cardeal diz que vale a pena relembrar as palavras do Santo Padre durante a viagem a Gênova, em que ele argumentou que todo o pacto social se constrói em torno do trabalho e que quando há problemas com o trabalho é a democracia que entra em crise. Por trás desse amor ao trabalho, há uma forte convicção do Papa Francisco. O valor infinito de cada ser humano, uma imensa dignidade que nunca deve ser perdida, que em nenhum caso pode ser ignorada.
Cada pessoa é tão digna e deve ser levada tão a sério que não se trata apenas de dar-lhe coisas, mas de promovê-la, isto é, para que possa desenvolver todo o bem que possui em si, para que possa ganhar o seu pão com os dons que Deus lhe concedeu, para que possa desenvolver as suas capacidades. Assim, cada pessoa é promovida em toda a sua dignidade. E é aqui que o trabalho se torna tão importante. Neste Dia Internacional do Trabalhador, o cardeal Victor Manuel Fernandes, ex-prefeito de Castelo para a Doutrina da Fé, ele lembra e apresentou o Papa Francisco em sua homilia como um trabalhador. Disse ele que o Santo Padre não só falava do valor do trabalho, como também ao longo de sua vida foi alguém que viveu sua missão com grande esforço, paixão e comprometimento. Para mim, disse o cardeal, sempre foi um mistério entender como ele conseguia suportar, mesmo sendo um homem idoso e com várias doenças, um ritmo de trabalho tão exigente. Ele não só trabalhava de manhã, com várias reuniões, audiências, celebrações e encontros, mas também à tarde. E me pareceu verdadeiramente heróico que, com as poucas forças que possuía, em seus últimos dias, ele tenha se esforçado para visitar uma prisão, disse o cardeal Fernandes. A intenção do cardeal foi mostrar até que ponto o Papa Francisco entendia que seu trabalho era a sua missão. O seu trabalho diário era a sua resposta ao amor de Deus, era a expressão de sua preocupação com o bem dos outros. E por essas razões, o próprio trabalho era a sua alegria, seu alimento, seu descanso. Cardeal Fernandes também recorda o amor do Papa Francisco por São José, aquele trabalhador forte e humilde, aquele carpinteiro de uma pequena aldeia esquecida
que com o seu trabalho cuidou de Maria e de Jesus. Preghiamo. Fortificati dai doni della tua carità, o Signore. Oremos. Senhor, tendo recebido o sagrado auxílio da vossa caridade, nós vos pedimos que o vosso servo, o Papa Francisco, fiel dispensador dos vossos mistérios na terra, possa para sempre cantar o louvor da vossa misericórdia na glória dos santos, por Cristo nosso Senhor. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Diamo grazie a Dio. Regina Celi, levate, alleluia. Conclui-se então a celebração eucarística da Sexta Missa Novendial em sufrágio do Papa Francisco, celebrada no altar da Confissão da Basílica de São Pedro. Nós agradecemos a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, que esteve conosco nesta transmissão. Os cardeais agora estão se retirando da Basílica no final desta celebração. Obrigada pela sua participação e pela sua sintonia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.